Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Há algum tempo, hesitei se devia abrir minhas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Tradicional seria começar pelo nascimento. Duas condições nos levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas sim um defunto autor. A segunda é que assim escrito ficaria mais galante, algo novo. Assim começarei pelo meu fim. Mas tenha paciência, meu caro. Retornaremos ao início, ao meu início. Dito isto, eu esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha chácara em Catumbi. Tinha uns prósperos 64 anos, era solteiro e possuía cerca de 300 contos de réis. Ao meu leito, tive 11 amigos. 11 amigos. Vós que os conheceis, meus amigos, meus senhores, vós que os conheceis deverão concordar comigo que hoje a natureza parece feliz. Feliz por ter junto da sua sagrada morada o mais belo caractere que a humanidade já viu em vida. Vós que os conheceis, meus amigos, com toda certeza haverão de concordar comigo que parte hoje uma grande, uma bela figura. Morto. Morto. Está bem. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, e aos pássaros a cantar. Nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar da melancolia. Essa é a salvação da nossa humanidade. Essas 3 palavras: emplasto, Brás Cubas, nos jornais, nas caixinhas do remédio, nas esquinas. Meu tataravô trouxe glória e fortuna à nossa família. Orgulhai-no-ei com meu farmacêutico. Perpetuarei o nome de nossa família. Morri de uma pneumonia. Mas se te disser que foi menos a pneumonia do que tal grandiosa e útil ideia a causa da minha morte, é possível, meu caro, que não acredites. Todavia, é verdade. O culpado estava dando corpo e vestimento à minha ideia. Quando recebi, enchi um copo de ar. Adoeci logo. E não me tratei. Apenas via-me longe, como um grande gavião prestes a levantar voo. Mas 3 dias não tardaram para que o meu destino não fosse outro, senão minha elegante alcova. Quem diria? De 2 grandes namorados, de 2 paixões sem freio, nada mais havia vindo. 20 anos depois. Ainda visitando os defuntos. Horas defunto. Que ideias essas? Olha que não volto mais. Morrer. Eu estava só, em casa, com um simples enfermeiro. Podíamos falar um ao outro sem perigo. Pude receber longas notícias de fora, narradas com graça e uma certa má língua. Eu, prestes a deixar o mundo, senti um prazer satânico ao ouvi-la falar. Jesus, está escurecendo. Vou-me embora. Já? Já. Virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem.
O doente é um solteirão e aí... A casa não tem senhora. Sua irmã? Há de vir passar umas 2, mas... Deve ser antes de sábado. Já estou velha. Ninguém mais repara em mim. Mandarei lembranças suas a Nhonhô. Parece-me, caro leitor, que meu delírio se aproxima. E vejam com que destreza, com que arte faço eu a maior transição destas memórias. Vejam, o meu delírio começou após a presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não a juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui que chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Sem nenhuma juntura aparente, completamente suave. Era um lírio quando nasci. Recebia infinitos mimos. Faltaria pouco para eu ser o produto perfeito da família Cubas. Recebia infinitos mimos e poderia gastar como eu quisesse, como se não tivesse fim. Desde os 5 anos, mereci a alcunha de menino diabo. Definitivamente não era outra coisa. Fui um dos mais malignos do meu tempo. Era agitado, indiscreto, traquinas e bastante mimado. Continua. Vai! Vamos, moleque, a preta fez suco. Menino, já não te mandei vir à mesa comer conosco? Estou farta de sua traquinagem. Descanse, senhora. Ai, seu elevado. Ai, seu elevado. Vem cá comer com a gente, garoto. Lave as mãos primeiro, antes de comer e ir a orar. E você, seu moleque, vá pra fora. Digamos que a trivialidade fez parte de mim, durante longos anos, e na primavera de 1822, não houve notável mudança. Tinha 17 anos, e como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem ou um homem com ares de menino. Vamos, brejeiro. Não haverá outro dia para aproveitar um baile da independência. Além de tudo, não irá querer perder uma bela ceia de moças. Coronel Tavares confidenciou-me um desejo de tuas filhas em te conhecer melhor. Não achas que deveria conhecer melhor suas futuras senhoras, garoto? Deixe disso, senhor. O senhor sabe que eu tenho a beleza de um digníssimo alazão. Com certeza, não só essas 2 mulheres cairão sobre os meus pés nesta festa. Brejeiro, brejeiro. Você está representando nossa família. Não te esqueça. Meu pai organizou a festa para comemorarmos a independência de nossa pátria, enquanto eu abriria as portas do meu cativeiro. Dá minha licença, senhor Cubas. Senhorita Marcela, desculpe minha ignorância. Deixe-me apresentar meu filho, Brás Cubas. Senhorita Marcela. Filha de um falecido grande agricultor das Astúrias em Madrid. Cá estava raivoso graças a Napoleão. Coisas da Espanha. Tô encantado. Espero que desfrute de nossas farturas essa noite. Te digo mesmo, meu filho.
Veja se não é o herdeiro da família Cubas. Apresento-lhes o excelentíssimo senhor Quincas Borba. Um prazer ver-te, velho amigo. Sabes que faria de tudo para estar aqui, em tua companhia. Além do mais, todos do tempo da nossa escola estão aqui. Grande amigo, lembro-me de Quincas Borba com grande vida. Nunca em toda a minha vida encontrei menino mais gracioso, criativo e travesso. Perdão, estou incomodando? Tu estás bem? Ai, me desculpe. É que uma dama me roubara minha atenção. Uma dama? Não tinha me deixado a par de que já estava sendo levado por damas. E que sinto que nela é diferente. Sinto uma alma pura dentro dela. O entusiasmo, um gole de vinho e o gênio imperioso me levaram a fazer uma coisa única. Encontrei Marcela a descer a escadaria de minha casa. Marcela? Perdão, esqueci algo? Sim, o lenço. Veja Duarte, por exemplo, um homem que amei há muito tempo. Só a custo conseguia me dar algo de valor. E quando aparecia com algo, eu aceitava sem relutância, como esta cruz. Mas não era esta cruz que seu pai dizia que... Não percebestes que era mentira? Que eu falava isso só pra não te incomodar? Venha cá, Chiquito. Não sejas assim desconfiado comigo. Amei a outro. O que importa se acabou? Um dia, quando acabarmos... Não digas isso. Nunca. Nunca, meu amor. Acompanhe-me até a porta. Agrados, presentes, bons joalheiros. Que seria do meu amor se não fossem vossos produtos? 1/3 ou 1/5 do meu comércio de corações. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se sobre ela repousar uma bela tiara de pedras finas. Nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita. Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Chegaram as contas, rapaz. 11 contos de réis. Excede os limites para uma luxúria juvenil. 11 contos de réis. Vas para a Europa, custaram na faculdade, de preferência a Coimbra. Quero te ver um homem, não um vagabundo, um arruaceiro, um ladrão. Vê, Peralta, é assim que o moço deve levar o nome dos seus? Você acha que eu e seus avós ganhamos dinheiro a vadiar ou em casa de jogos? Dessa vez tu toma jeito ou fica sem nada, ouviu? Nada opus como antes fizera. Culminava-me a ideia de levar Marcela comigo. Marcela havia de vir comigo. Expus a ela a crise e fiz-lhe a proposta. Não posso. Por que não? Respirar aquele ar de Europa, onde meu pai foi morto por Napoleão, não posso. Mas meu pai dissera que ele era um rico hortelão. Qual a importância que teria para matar o senhor? Não irei. Senti uma raiva profunda consumir-me, um ódio mortal. Tu deves vir comigo. Não posso. Tive ímpeto de a estrangular, de ao menos humilhá-la. Não me dava o direito nem a vontade.
mas fui eu que me derramei aos seus pés. Não me deixes agora, meu amor. Eu te amo. Não me aborreça. Estava completamente desatinada. Aquilo tudo devia ser uma mentira. Aquela tonta havia de sentir alguma coisa por mim. Então, resolvi embarcar imediatamente para cortar a minha vida em duas metades. E deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Tua senhora não virás? Fui, mas não nos alonguemos nessa transição da minha vida. Fui para Portugal e desfrutei da fama de folião até me bacharelar. Mas não me prenderei nos detalhes desses 8 ou 9 anos que passei fora. Limitarei-me à carta que recebi de meu pai, que bastou por comprar-me a passagem de volta. Vem, tua mãe quase morre. Eu amava a minha mãe. Tinha diante dos meus olhos a última bênção que me dera. Aquela não poderia ser a última. Mãe, Meu filho. mãe, mãe, não me deixe, agora que eu acabei de chegar. Bacharelo-me, eu... Tornas-te um homem. Jamais o problema da vida e da morte oprimira-me o cérebro. Olá, meu rapaz. Isso não é vida, meu filho. Tu precisa se conformar com a vontade de Deus. O que o senhor dizia, meu pai? Já superei. Alegra-me de ver assim. Tu és um homem notável. Às vezes se faz de imperador. Trago comigo uma ideia, um projeto. Na verdade, te digo tudo. 2 projetos. Um lugar de deputado e o outro um casamento. Olha, de política eu não entendo nada. Mas sei de todo urso que sou. Mas os ursos se casam. Pois sei. Mas então me traga uma ursa. A ursa maior. Carreira política necessária. E a noiva? Basta que tu a veja e irá querer perder a mão dela para o pai. Enquanto os rios correrem para o mar, os montes fizerem sombra aos vales e as estrelas surgirem no firmamento, deve durar a recordação do benefício recebido na mente do homem reconhecido. Que isso, rapaz? Algo que aprendi em Coimbra. Virgílio, se não me falta a memória. Virgílio, és tu, meu garoto. Tua noiva se chama justamente Virgília. A mesma. Era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias. Virgília? Sim, senhor. É o nome da sua noiva. Um anjo, meu pateta. Um anjo sem asas. Uma moça assim, dessa altura, viva como o eucalipto. E uns olhos. Filhos da Dutra. Dutra? Conselheiro Dutra. Não conheces? Um importante e influente político. Estou disposto a considerar as duas coisas, contanto que não fique obrigado a aceitar os dois. todo homem público deve ser bem casado. Além do que mais, já estou feliz. A noiva e o parlamento, no final são a mesma coisa. Tu saberás depois, contanto que... Contanto que... Ah, brejeiro. Contanto que não deixe de ficar aí, triste,
Inútil. Eu não gastei meu dinheiro, cuidados, empenhos para não te ver brilhar como deves para todos. É preciso continuar o nome de nossa família, continuá-lo, ilustrá-lo ainda mais. Eu tenho quase 60 anos, mas se fosse necessário começar uma vida nova, eu começaria sem hesitar um minuto. A propósito, filho, você soube de nossa nova vizinha? Quem? Tu recorda de Dona Eusébia, cujo casamento tu destruíste quando tinha seus 9 anos? Ah, aquela lá que peguei aos beijos na moita com aquele poeta Doutor Vilaça? Ah, Brigitte, tu não somente viste, como anunciaste para todos que estavam a comemorar nossa festa. Creio que uma visita não seria tão inconveniente, visto que mesmo após o que tu fizeste, ela se dispôs de bom coração e agrado para fazer a missa de tua mãe na semana em que se passou. Irei. Com licença, dona Eusébia. Brasil? Brasil! Gente! Um homem? Quem diria? Quanto tempo, hein? E um homem zarrão? Bonito? Você não vai lembrar de mim. Claro que lembro. Como esquecer de uma amiga tão familiar que conviveu em minha casa? Sinto muito pela sua mãe. Mas me conte. Das viagens, dos estudos, dos namoros. Ah, eu fui pra Coimbra. Mamãe. Vem cá, minha filha Eugênia. Cumprimento o senhor Brás Cubas, filho do senhor Cubas. Acabou de chegar da Europa. Essa é minha filha Eugênia. Ah, travessa. Travessa? Pois não, já não tem idade própria, não? Quantos lhe dá? 17. Menos um? 16, pois então, já é uma moça. Em verdade, Eugênia parecia ainda mais mulher do que era. Seria criança dos meus fogares de moça. Mas assim, conversando, tinha a postura de uma mulher casada. Ideias claras, maneiras firmes, certa graça natural, um ar de senhora. Era uma verdadeira Vênus, manca. Meu foi o primeiro beijo de Eugênia, o primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara. Candidamente entregue, como um devedor paga sua dívida. Pobre Eugênia, trêmula de comoção, a contemplar para si o seu bem-vindo esposo e eu com os olhos em minha infância, naquela noite em que flagrei sua mãe com o velho poeta. Não podia mentir ao seu sangue, à sua origem. Ainda estás aí? Vai ficar perto do jantar? 5, preciso ir. Meu pai me espera, preciso tomar um rumo na minha carreira. Pois volte amanhã mesmo. Os olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca e uma postura tão senhoril, mas era manca. O pior é que era manca. Eu sempre achei que a natureza sempre foi um completo escárnio. Porque bonita se manca, porque manca se bonita. Eu sempre tive medo deveras de amar uma mulher manca e desposá-la. Eugênia? Achei que não voltaria. Não posso fazê-lo novamente. Terei de ir. Devo isso ao meu pai. Adeus. Faz bem de fugir
comigo. Juro-te por todos os santos que eu tenho aqui, mas isso não muda o fato de eu te querer. Acredita-me? Não, me acredito que fez bem com isso. As botas apertadas são uma das maiores venturas da terra. Mortificam os pés cada instante com elas calçadas. E incrementam cada momento mais o prazer que é as descalçar. Pensava em quanto tempo Eugênia levaria para descalçar as suas. E questionava também qual seria a importância de sua existência para o século. Não as descalçara nunca. Foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor. Eu recebi uma carta. O Dutra, ele está nos convidando para um jantar em sua casa. Lá você irá conhecer sua noiva. Algum ajuste do casamento? Nenhum ajuste. Há muito tempo a gente conversou sobre você. Eu lhe disse meu desejo, que era te ver deputado. E de tal modo eu confessei mesmo tudo. Ele prometeu que iria fazer uma coisa. Irá. E quanto à noiva, o nome que deu aquela criaturinha, aquela joia, aquela estrela rara, é filha dele. Imagine se você se casasse com ela. Mais rápido você seria deputado. Só isso? Só isso. Vai te apontar. Passado certo tempo, lá estávamos. Nunca me viste? Tão bonita? Nunca. Até que vos apresento Lobo Neves. Senhor Cubas? Senhor Neves, Dutra te contou sobre minha candidatura? Ficarei para as próximas eleições. Acabei de sabê-lo. Sinto, meu caro colega. O destino acabou por encarregar-me de mais apoios políticos. E Dutra é um grande homem. Teve que optar pelo que seria melhor para sua própria carreira, escolhendo um candidato com bases sólidas. Quando serás ministro? Por minha vontade, já. Pela dos outros, daqui a um ano. Promete me fazer baronesa? Marquesa. Porque eu serei marquês. Retiro-me. Vou para a chácara. Lobo Neves arrebatou minha candidatura. E Virgília, aquela que me deixou com 3, 4, talvez 5 beijos. E mais o despeito. Aquela terrível sensação de ser mais do que a moeda utilizada numa troca. De ser tu, o trocado. Um Cubas! Logo ele, um homem que não é mais esbelto do que eu, nem mais elegante, nem mais simpático. Um galho ilustre dos Cubas. Toda essa braveza que me consome por amor? Impossível. Eu que outrora tive medo de ter que amar aquela, agora é só isso que me une a ela. Não deve se tratar de mais uma fantasia passageira misturada com alguma obediência. Não irá demorar a passar. E passou. Não digo mesmo de meu pai. Nosso pai talvez não tenha suportado a pancada da minha não candidatura. Por 4 meses? Não digo que esteja assim exatamente por causa do desastre, mas que o desastre complicou ainda mais seu estado. É positivo. Não vê sua expressão de remorso, que substitui quase o seu reumatismo? Teve ainda uma meia hora de alegria quando um daqueles ministros o visitou. Nesses dias que passou. Parece que a tristeza logo voltou. Essa tristeza de não me ver em um lugar alto. Tristeza que ofusca nosso cuidado, nosso carinho, como se nada te escapasse. Um Cubas.
Soluços, lágrimas, caixão, convidados, cumprimentos à família, rezas, padre, água benta, o corpo indo embora, os cavalos distanciando-se. Isso que parece um simples inventário eram as notas que eu havia tomado para um capítulo triste que não escreverei. Marcela, Sabina e Virgínia. Aí estou, eu a confundir todos os contrastes. Como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que feições dos modos de ser da minha mente, morta e viva. Acabamos de passar por alguns anos, os anos me decorreram desde o inventário do meu pai até 1842. Veja que chácara continua comigo, mas se nela sentir um leve aroma de banheiro mal lavado, não se preocupe, que fora eu que o espalhei para o meu próprio gosto. Um vestígio de ele, ou da Z, talvez do U. Ninguém que eu tenha guardado retratos ou cartas, como aroma, a mesma comoção por elas deixei esvair-se e só me ficaram as letras iniciais. Entre ambição e desânimo, espontaneidade e apatia, cartas políticas e literatura, publiquei em algumas folhas públicas e ganhei até, de certa forma, de polemista e poeta. Quando me lembrava de Lobo Neves, perguntava-me por que não me seria melhor deputado e melhor marquês do que ele. Eu, que valia muito mais do que ele, e dizia isto ao olhar para a ponta do meu próprio nariz. Brasinho! Pensei que não vinhas mais. Onde está seu marido? Gostaria de cumprimentá-lo. Está com alguns ministros. Meu marido não faz mais no estilo das danças. O senhor ainda possui aqueles dotes? Estou meio enferrujado, mas podemos tentar. Tá muito calor aqui. Por que não vamos ao terraço? Vamos acabar pegando resfriado. Vamos até a sala ao lado. Com licença. Querido, veja quem veio nos visitar. Senhor Cubas, deixe-me dar-te meus cumprimentos. E acerca dos seus escritos políticos, parabéns. Apenas não digo nada sobre os literários, por não entender deles. Mas os políticos são excelentes, bem escritos e bem pensados. Gentileza da sua parte, Sr. Neves. Basta por hoje. Ela é minha. Quem explica a diferença? Um dia nos vimos tratando do casamento. No outro, logo desfizemos, a frio, sem dor, porque não houvera qualquer paixão verdadeira. Um despeitosinho qualquer. Correm-se os anos, tornamos a nos ver.
Damos 3 ou 4 giros de valsa e ei-nos a amar um ao outro com delírio. Continuamos substancialmente os mesmos. A razão não poderia ser outra, senão um momento oportuno. Se antes não estávamos verdes para o amor, fechados em si, não haveria qualquer possibilidade para que florescesse algo. Já agora... Lembra-me que em certa noite abotoou-se a flor. Amáramos. Agora que todas as leis sociais nos impediam, é que nos amávamos deveras. Estou com medo, Brás. Temo que Lobo nos descubra. Também estou. Cansei de estar em verdades. Mas não se preocupe. Acharei o jeito de acabar com essa nossa angústia. Aposto que não lembra de mim, senhor Dr. Brás Cubas. Não me lembro. Sou eu, Borba. Quincas Borba. Aquele gracioso menino de outro tempo. Companheiro de colégio. Não é preciso contar-te nada. Além do mais, o senhor adivinha tudo. Uma vida de miséria, atribulações e luta. Lembra-te que quando fazíamos nossas festas, quando brincávamos de reis, que trombalhão. Acaba o mendigo. Procure-me. Poderia te ajudar com algo. Não é o primeiro que me promete algo, e não sei se será o último que não fará nada. E para quê? Que nada peço, a não ser dinheiro. Dinheiro sim, pois é necessário para comer. Nenhuma casa de pasto vende fiado, nenhuma quitanda e nenhum vitém. Que inferno. Meu, quis dizer. Meu amigo, que inferno, que diabo. Ainda nem almocei hoje. Não? Não, saí de casa muito cedo. Sabe onde moro? No terceiro degrau da escada de São Francisco, à esquerda de quem sobe. Não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca. Pois saí cedo e não comi. Te darei uma ajuda, meu caro amigo. Desculpe a felicidade de um pobre que não viu a nota de 50 mil réis há muito tempo. Mas você pode conseguir muito mais dessas com essas suas mãos. Sim? Trabalhando. Não quero trabalhar. Percebi que o senhor está bonito, elegante, roupas finas e joias. Vejo que está apressado. Permita-me apenas agradecer mais de perto. Quincas Borba, meu grande amigo de infância. Quincas, que o futuro me prometia, roubou meu relógio? Não é a falta do relógio que me preocupa. É a imagem do autor do furto e as lembranças de criança que agora fazem meu passado algo destruído. E tu, como andas? Creio que ele desconfia. Trata-me bem, mas o olhar não é mais o mesmo. Durmo mal. Ainda essa noite acordei assustada. Estava sonhando que ele estava me matando. Eu penso que ele desconfia. Fique tranquila, querida. Podem ser cuidados políticos. Podem ser. Que é? Amas-me? Amo. É a vontade do céu. Tens coragem? De quê? De fugir. Iremos para onde for mais cômodo, uma casa grande ou pequena, na roça ou na cidade, onde ninguém nos aborreça e não haja perigos para ti. Se ele descobrir alguma coisa e estiveres perdidas, eu o matarei. Não escaparíamos, talvez. Ele ia ter comigo e me matava de todo jeito.
O mundo é muito grande. Tem meios de viver onde quer que haja ar puro e sol. Ele não chegaria até lá só as grandes paixões são capazes de grandes ações. E ele a ama tanto. Ele gosta muito de mim. Pode ser. Pode ser que sim. Desejava estrangular o marido. Está cá há muito tempo? Não. Cansado? Muito. Aturei 2 turnos na câmara. E ainda aturei mais um. Adivinha? Nada menos do que um camarote. Para a ópera. Para a ópera? Tu jantas conosco? Veio para isso mesmo, diz que tu tens o melhor vinho da cidade. Nem por isso bebe muito. Um pouco mais, por favor. Mas sabe, Sr. Cubras, trago um grande vazio na minha existência. Falta-me glória pública. Deixe disso. O senhor sabe o grande trabalho que está fazendo, pois sou um grande admirador teu. A vida política é um tecido de invejas, ressentimentos e intrigas. O senhor é bom, seu lugar está garantido, amigo. Sei o que te digo. Deixa disso. Apenas não ouço mais, pois o vinho começa a adormecer-me. Até logo, não? Pode ser. Não tardou para que eu voltasse à casa de Virgília. Minha vontade era torná-la minha, somente minha. Mas também começava a pensar que Virgília começava a aborrecer-se de mim. E esta ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-la e a matá-la, unicamente minha. Tu não me amas. Nunca me amaste. Trataste-me ontem como se tivesse ódio. Se eu soubesse o que eu te fiz. Mas não sei. Tu me dirá o que foi? Que foi o quê? Eu não fiz nada. Nada. Trataste-me como se trata um cachorro. Acabou. Acabou. Você não fez nada. Eu só tenho ciúmes do outro. Eu não consigo suportar de cara alegre. Mas acho que a única saída é aceitar minha proposta de ontem. Pensei nisso. Numa casinha só nossa, metida em um jardim numa rua escondida. Por que fugir? Por que fugir? Tu és quem nunca me teves amor. Eu? Sim, você mesma. Prefere me ver sofrer todos os dias. É uma egoísta sem nome. Não posso! Não parece esquecer de que tenho um filho pequeno. Não deixe. E se eu levar, pode ter certeza que louvará até o fim do mundo. Pois então que me mates tu, ou deixe-me morrer. Não posso. Se acalma. Os vizinhos podem escutar. Que ouçam! Eu não me importo. Sossega. Eu estou aqui. Estou aqui. A propósito, querida, encontrei isso aqui antes de vir pra cá. Imaginei que um dos seus moleques o enviou. Precisa me contar alguma coisa?
Ah, céus, ainda tem isso. Falaram muito da sua ausência no camarote que o Lobo arranjou pra nós. Comentaram suas relações aqui em casa. Estamos sob suspeita pública. Sem comentários na minha frente, o Ned Lobo. Uma amiga baronesa minha que me contou. Mas de certo, o público já não suspeita. O melhor é fugirmos. Nunca! Vi que era impossível separar dentro dela o nosso amor e a consideração pública. A fuga só daria espaço para um dos dois. Pois fique. Vá lá. Arranjamos a casinha. Então, meu caro, vamos à nossa casinha. Pequena, poucas janelas e sem muito luxo arquitetônico. É, meu caro, hoje você não conseguiria vir aqui, pois aqui vive um casal de virtudes, quando antes se vivia um casal de pecado. Aquilo era novo pra mim, era um amor diferente, um domínio completo. Era um infinito, era um mundo, nosso mundo, um completo amor. Enfim, os tempos tinham levado sustos e vexames. Que doce era vê-la chegar nos primeiros dias, escondida na carruagem com o véu escondendo o rosto, os olhos no chão. Não sentia nada menos que lisonjeio. Que bom que já está aí. Estás linda, querida. Ora, conte-me novidade. Dona Plácida, podemos comer? Virgínia, já chegou? Junta-te a nós na mesa? Não quero atrasar meus serviços. Ah, deixa disso. Senta-te. Desculpe, mas preciso terminar algumas coisas na cozinha. Tu pareces que não gosta mais de mim. Virgem Nossa Senhora, eu não gosto de Yaya. E de quem mais eu gostaria então? Dona Plácida, suposta verdadeira dona da casa. Custou-lhe muito aceitar o convite. Farejara a intenção e doía-lhe a consciência. Inventei uma pequena história dos meus amores com Virgínia. Ela não rejeitou uma só página. Era uma necessidade da consciência. Palavras doces, olhares ternos, criancices, o ininterrupto discurso do amor. Ah, então a senhora resolveu brindar-nos com a tua presença, agora que estou me retirando para minha casa. Agora que já não tem nenhuma mulher em casa, a senhora se decide sentar aqui. Pensa que sou fácil assim? Já recusei muitos durante minha vida. Pois é, meu filho. Foram muitos mesmo. Mas não tinha ânimo nem tempo para dedicar-me a um futuro casamento. E o seu pai, o que achava? Pai, menina,
Minha mãe era uma lavadeira e foi logo me ter com o Beato. Mas fique tranquilo, meu pai não foi o único a me deixar. Passei a vida sustentando 3. A mim, minha mãe e minha filha. Fazia doces e mais doces durante o dia. E passava a noite em branco, costurando para 3 ou 4 lojas. Com isso foram passando-se os Não é anos. beleza, porque não a tivera nunca. E a sua mãe, o que achava? Essa sim tinha a rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade. Queria ter me casado. Não queria ter sido como minha mãe. Se pudesse, teria feito. Então teria um filho de maior sorte. Minha filha fugiu-me. Foi com um sujeito. Nem quero saber. Me deixou só, tão triste. Pensei em morrer. Foi quando conheci a família de Yaya. Boa gente. Me deu teto e o que fazer. Estive lá até ela se casar. Depois vivi como Deus foi servindo. Olha essas mãos. Olha essas feridas. Não se ganha isso à toa, meu senhor. Já estou começando a Talvez eu tenha abusado da sua simplicidade. Tome aqui, um agrado. Sai, mulher, sou comprometido. Nosso amor pode viver naquela casa por alguns meses, como um verdadeiro casamento, até certo dia, quando achei Virgília triste na nossa casinha. Que é, querida? Parece receber uma notícia de uma morte. Não poderia resumir mais o que sinto. Eu, Lobo e o nosso filho, nós nos mudaremos. Dar-vos espaço. Com licença. Mas assim, do nada. Na noite passada, Lobo chegou em casa com uma novela de que receberam um convite para assumir a presidência da província da Europa. Você há de ir conosco. Está doida? Isso é algo insensato. Mas então, Teremos que cancelar o projeto. é impossível. Já aceitou? Parece que sim. Querida, nesta pequenina mão está todo o resultado da minha existência. E você é responsável por isso. Faça o que te parecer. Minha felicidade está em tuas mãos. Noutra ocasião, me lançaria ao seu joelho, imploraria. Agora, eu a exporia mesmo ao sacrifício. Dentro de mim ouvia. Deixa sozinha com o problema, ela o resolverá. E também, tu abusas da fraqueza de uma mulher amante e culpada, sem nada sacrificar por ela. Por fim está bem. Iria vê-la em casa na presença do marido. Incomodo? Senhor Cubas, que honra e que saudades. Venha sentar-te conosco. Tenho boas novidades. Fui indicado à vaga de presidente da província, lá na Europa. Uma bela conquista. O senhor tem por merecer. De fato, sabe da minha luta. Mas há um pior nesse meio. Ainda não achei um secretário. Não? Não, e tenho uma ideia. Ah. Uma ideia. Queres tu dar um passeio à Europa? Tu és rico, não precisa ser um gordo ordenado. Mas se quiseres fazer-me um favor, pode ir secretário comigo. Pois aceito. Se assim que tomada a decisão já havia alguma dúvida, na manhã seguinte já tinha feito a minha escolha. E se ia então, de fato, deixar novamente minha pátria, não faria como da última vez. Sabina e seu marido já haviam cansado de convidar-me para jantar com eles, desde a morte do nosso pai.
Era a hora de aceitar o convite e despedir-me da minha mãe, do meu pai, da minha infância, pois Sabina sempre me reassentou a família. Conversei muito com Sabina sobre o seu filho que estava para nascer. O mesmo com Cotrim, seu marido e grande trabalhador. Contou-me com grande orgulho sobre noites que passava a trabalhar no seu escritório. Porém, numa dessas conversas, um velho problema do meu proibido romance tornou-me à noite. Cotrim tratou de avisar-me sobre os perigos dessa viagem para o meu amor privado e para o amor de Virgília ao público. Disse-me para não me fazer a viagem, suportar a ausência, pois se aqui o povo comentava sobre o caso, não minta. E na vida política da província os estragos seriam irremediáveis. De fato, não foram poucos comentários esquivos que me fizeram sobre Virgília. Não nego que me encheu de dúvidas a cabeça naquela noite. No outro dia, fui me ter com a Virgília em nossa casa. Vós vos esquecereis dessa velha? Deixe disso. Nunca que eu esqueceria essa bela face. Quanto tempo durará a viagem? É muito longe essa tal de província? Nossa, o que aconteceu? Vacilo. Não sei se devo aceitar. Por quê? Conveniente. Dá muito na vista. Mas nós já não vamos mais. Como assim? Veja, mas não ri. É uma confidência de Lobo. Seu pai morreu no dia 13. 13 dias depois de um jantar com 13 pessoas. A casa onde a mãe dele morreu tinha o número 13. E adivinhe qual é a boa parte? Qual é o teu número e o dele de candidatura? Creio que 13? Pois é. Em razão da superstição, nós não iremos mais. Veja só se o ambicioso Lobo Neves não se deixou cair por uma superstição. Crendice. Quem escapa a um perigo, começa a amar a vida com mais intensidade. Assim, a presidência não fez nada mais nada menos que avivar o nosso amor primitivo, tornando-o saboroso e sério. Querida, Dona Plácida, querida, estás mal? Eu? Nossa. Estou grávida. Por Deus! Esse menino já me ama. Imagine o Pelintra lá, vestido de bacharel. Ele tem que ser bacharel. Imagine-o fazendo um discurso na Câmara dos Deputados. E eu lá, emocionado. E você? Como vai, cara mamãe? Tenho medo do parto e vergonha da gravidez. Não pelo pai, nem pelo filho, mas pela mãe. Envelheci muito quando tive meu primeiro filho. E além disso, as privações dessa vida elegante não são fáceis. Não se preocupe com isso. Lembre-se do futuro que está por vir. Mas não se esqueça, eu sou o pai. Para onde vai a vida das flores, quando o outono mata o verão? Desmoronou o meu edifício de sonhos paternais. Virgília perder o filho. Onde está Virgília? Está repousando em seu quarto. Não tardou para que eu me retirasse da casa de Lobo Neves. Percebi que os ares de lá estavam diferentes. Neves não dialogava mais comigo e tratava-me de modo frio e árido.
Logo que me restabeleci, Lobo mostrou a carta. Era anônima e dizia que estávamos sob suspeita pública. Falava sobre o nosso caso. Dizia apenas que o Lobo tomasse cuidado com a tua intimidade. Disse-lhe que era uma calúnia infame. Ele duvidou-me e mostrava cada vez mais indignação. Porém, prometeu-me perdão se lhe confessasse toda a mentira. Eu não queria virar defunto. Então consegui convencê-lo de que havia de ser de algum antigo namorado meu. Citei-lhe vários para que parecesse verdade. Ouvi tudo isso um pouco incrédulo. Não por ter que me afastar inteiramente da casa de Lobo Neves, mas pela tranquilidade moral de Virgília, pela falta de comoção, de susto, de saudades e até de remorsos. Não possui mais a bravura de antes. Está frágil e atento. Está difícil esconder, Brás. Por isso, terei de te tratar de forma que não abra margem para essa calúnia. Para que tu logo não voltes mais lá. Tu não mereces o sacrifício que te faço. Jantei reconciliado com a situação. A carta anônima restituía à nossa aventura o sal do mistério e a pimenta do perigo. E afinal, foi bem bom que Virgília não perdesse naquela crise a posse de si mesma. Virgília? Onde é que está? Isso não se faz, doutor. Chegar 1 hora mais tarde ao lugar em que espera a sua dama. Perdoe-me, mas isso não se faz. Onde ela está? Esperou muito, se irritou e chorou. Só peço que não desampare, Yaya. É injusto fazer isso com a moça que sacrificaria tudo por ti. Foi uma distração. Uma simples distração. Está bem. Virgília há de reconhecer que eu não fiz por mal. Quer me entregar a carta agora? Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olha, não desejo a morte de ninguém, mas se um dia o senhor chegar a se casar com Yaya, aí sim has de ver o anjo que ela é. Por onde esteves? Por que não chegastes aqui antes? Parece-me que tu não faz questão de ver. Nos curtos períodos que temos para nos encontrar, o senhor ousa atrasar-se. Desculpe, querida. Me desliguei um pouco. Foi uma simples distração. Foi uma injustiça de sua parte. Não aguento mais sacrificar-me por ti. Devíamos nos separar. Lobo, sim, é um homem digno de minha atenção. Muito superior a ti. É delicado, é perfeito em cortesia e afeição. Mas tu não dizes nada. Nada. Desculpe. Eu expliquei para você. Mas você ousa em si zangar-te comigo. Sabe o que me parece? Que você quer terminar, acabar tudo. Que se aborreceu comigo. Justamente. Adeus, dona Plasta. Querida, pra que tudo isso? Sabes que eu sou um mero rapaz, que não sabe nada da vida. Ingrata que és, a vida colocou uma bela formosa ao meu lado. Eu
Apenas estou aprendendo. Vale, Nossa Senhora! Aí vem o marido de Yaya! O senhor por aqui, honrando a casa de tua velha. Entra, faz favor. Adivinha quem está cá? Não precisa adivinhar, não vieste por outra coisa. Aparece, Yaya! Querido, tu por aqui? Ia passando e vi Dona Plácida da janela e vim cumprimentá-la. Muito obrigada. Este anjinho aqui é que nunca se esqueceu da velha Plácida. Coitadinha, tão parecida com a mãe. Senta-te, senhor, doutor. Não me demoro. Vais pra casa? Vou. Vamos juntos? Não te esqueças de aparecer, ouviu? Prometo. Arrancarei vigília do marido. E agora? O que será que ele vai fazer? Vai matá-la? Espancá-la? Recebi como resposta apenas um bilhete. Não ouve nada, mas ele suspeita de alguma coisa. Está muito sério e não fala. Sorriu uma vez somente para Nhonhô, nosso filho, depois de encará-lo por muito tempo. Não me trata bem, nem mal. Não sei o que vai acontecer. Se vós disser que li o bilhete 3 ou 4 vezes naquele dia, acreditai. Se vós disser que li no dia seguinte, antes e depois do almoço, acreditai, pois é realidade pura. Mas se vós disser o que senti, talvez eu duvidasse um pouco. Era medo, e não era medo. Era dó, e não era dó. Era vaidade, e não era vaidade. Enfim, era amor, e não era amor. Vós não podeis entender, eu também não. Mas outro inscrito acabou de ocupar o lugar da incógnita. Vejamos como foi assinada. Seu velho amigo, Joaquim Borba dos Santos, o Quincas, com inegável lucidez e medida polidez. Saudava-me meu colega, contando-me agora sobre seu futuro bacharel em filosofia. Tratou de sua visita calhar justo no meu dia mais dúbio, mas a curiosidade, e talvez certo espanto, moveram-me até a porta da frente. Meu velho amigo, agradeço o seu espanto. Significa que só de me ver já se orgulha da corrente filosófica que estou desenvolvendo. Borbins. Muito egocêntrico. Já nos bastamos por Sócrates. Minha filosofia, veja, é o humanitismo. Tudo o que precisa para entendê-la é a simplicidade.
Deus me livre de contar a história do Quincas Borba. Olhe, a primeira noite que passei na escada da estação de São Francisco, dormi a inteira. Por quê? Porque fiz gradualmente minha transição, enquanto gregos, subgregos, antigregos debruçam-se sobre o poço onde acreditam estar a verdade. Vez ou outra, um homem mais afoito pula lá para tentar arrancá-la, e tudo que traz consigo é um sapo. Fiz diferente. Eu fui diretamente ao mar, e lá mergulhei. Venha para o humanismo. Incomodou? Estou muito preocupado hoje. Bem depois, estou sempre em casa. Permita-me apenas deixar uma lembrança. A restituição do relógio, seus trajes, sua velha forma de falar, sua lucidez, a serenidade, tudo substituiu qualquer dúvida de sua lucidez que tive em outros tempos. Lobo Neves, o grande deputado Lobo Neves, esposo da formosa Virgília. Deve saber neste ponto, meu caro, de que a vida de Virgília fora preservada. Não somente que fora preservada, como seu casamento e sua cobiçada vida pública. Isto é, Lobo Neves, que fora nomeado presidente da província e recusara o posto por causa do número 13. Uma semana depois do retorno de Quincas, dá-se em todos os jornais e a notícia do mais novo candidato eleito pelo número 31. Lobo Neves e sua esposa estavam com uma viagem marcada para a Europa. Sim, Lobo Neves aceitara a candidatura. Uma simples transposição de algarismos eliminou toda a sua superstição. Conversamos, ele e eu, sobre política e presidência. Não digo que o presidente me tratava como outrora, antes de qualquer escândalo. Agora, parece retraído, com medo. Não medo de mim, nem de si, mas da opinião do julgamento ali. Julgamento daquele tribunal público, que outrora o alertara sobre minha amizade. E agora esperava os resultados para confirmar a autenticidade dos fatos que lhe tinham divulgado. Talvez já nem amasse mais Virgília. Porém, havia de olhares, opiniões, questionamentos e induções. Por isso, não podia mostrar-se ressentido comigo, nem abalado com qualquer rumor que se espalhasse. Buscaria a separação conjugal. Teve então de simular a mesma ignorância de outrora. Irás viajar quando? Amanhã. Tu vais a bordo? Estás doida? É impossível. Então adeus. Adeus. Não te esqueças de Dona Plácida. Vá visitá-la algumas vezes. Coitada. Foi ontem despedimos. Chorou muito. Disse que eu não a veria mais. É uma boa criatura, não é? Certamente. Se tivermos de escrever, ela receberá as cartas. Agora, até daqui a... Talvez 2 anos? Qual? Ele disse que era até só fazer as eleições. Sim? Então até breve. Olha essas crianças que estão nos olhando. Separemos. Custa-me muito. Mas é preciso. Adeus. Até breve. Adeus. Não a vi partir, mas quando bateu no relógio, a hora de sua partida, senti alguma coisa que não era dor nem prazer. Uma coisa mista, alívio e saudade tudo misturado em iguais doses. A partida de Virgília deu-me uma amostra de viuvez. Sentia saudades, ambição, um pouco de tédio e muito devaneio solto. Outras vezes, agitava-me e as gavetas, retornava as cartas antigas, dos amigos, dos parentes, das namoradas. Iria-as uma a uma e recompunha o pretérito. 2 forças forçavam-me a voltar à vida agitada do costume. Sabina e Quincas Borba. Sabina sempre me chamava para jantares tradicionais em família, que me faziam bem inigualável. E Quincas finalmente contara-me tudo sobre o humanitismo. E quando conheci a fundo sua filosofia, fiquei estupefato ao ver a clareza da exposição e a lógica dos princípios.
50 anos, meu amigo. O que pretende fazer? Casar? Tu deve saber que as moças não resistem a esses meus belos cabelos grisalhos, a minha elegância. Ah, deixe disso. O próprio romanticismo diz que é errado mentir. Seu moleque, deixe-me continuar. Não sinto que tenham tempo e paciência para me envolver em outros relacionamentos. Quero agitar-me em alguma coisa. Com alguma coisa e por alguma coisa. Mas também não sei se tenho idade e ânimo para isso. Já estou velho. 50 anos é muita coisa. Meu caro Brás Cubas, não te deixas vencer por essa neblina. Que diacho! É preciso ser homem, ser forte, lutar, vencer, brilhar. 50 anos é a idade da ciência e do governo. Ânimo! Brás Cubas, não seja covarde. As grandes palavras de um filósofo. Vamos lá. Façamos-nos o governo. É tempo. A começar pela minha presença em grandes debates. Estou farto de cortejar a importância. Está na hora de conquistá-la. Venha, meu caro filósofo. Hoje embarcaremos em minha carreira. Comecei devagar, discutindo sobre o orçamento da justiça. Não somente da justiça, quanto da própria guarda da nossa pátria. A força dos braços da nossa nação, usando esses chapéus tão compridos, chegam a ser anti-higiênicos. Não quero soldados de cabeça quente. Naquele dia, fui falar com o ministro e expus-lhe minha opinião. Na verdade, não fui falar só para ele, mas sim para todos daquela reunião. Falei em tom firme. Mesmo não sabendo muito sobre o assunto, tentei mostrar-me o mais confiante possível. Era aquilo que eu queria ter. Olhos voltados para mim, lisonjeando-me, prestando atenção naquilo que expunha. Várias foram as impressões desse meu discurso. Em relação à parte filosófica, todos disseram que fiz bem. Que ninguém antes extraíra tantos ideais de um chapéu. Mas a partir da parte política, foi considerada por muitos desporável. Alguns achavam meu discurso um desastre parlamentar. Eu fui julgado por muitos. Não acredito que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Não acredito que o ministro não me aceitou. Fiz o meu melhor. Olha, não sou um homem político. Não sei se andastes bem ou mal. Mas sei que fizeste um excelente discurso. Impressionei-me com as belas imagens e os argumentos fortes. Confesso-te que ao menos eu fui convencido. Sinto-me abatido. Todas as minhas esperanças se perderam. Desisto da minha carreira política. Sinto, meu caro amigo. Mas o que pretendes fazer agora? Não sei. Vou meter-me na Tijuca. Fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba. Tantos sonhos. E não sou nada. Nada? Meu bom amigo, Dona Plácida está muito mal. Peço-te o favor de fazer alguma coisa por ela.
Mora agora no Beco das Escadinhas. Meu amigo, está assim por causa da carta? Que te dizes? Veja o cúmulo da comodidade. Anos atrás, acolho uma pobre alma. Dou-lhe abrigo, proteção e finanças necessárias para até o fim da sua vida. Duvido muito que alguém tenha sido mais generoso do que eu. E que a pobre alma faz disso tudo. Naturalmente, jogou tudo fora. Deve ter comido todo o dinheiro em festas. E agora aguarda a misericórdia e espera que eu a leve. Disse que eu deveria buscá-la no Beco das Escadinhas. Não me recordo onde é, mas pelo nome parece-me algum recanto estreito e escuro da cidade. E ainda tenho de ir lá, bater na porta, chamar a atenção dos vizinhos. Não vou. Tenha um coração bravo e misericordioso, meu caro amigo. Ou se não, trate de desenvolvê-lo em nome do humanitismo. Afinal, aposto que em algum momento dos seus 50 longos anos, como o senhor mesmo faz questão de lembrar-se constantemente, em algum momento nessa longa história, tal dama tenha representado seu valor nela. Aposto que, de alguma forma, ele tenha conseguido retribuir o valor que nela o Senhor investiu, e talvez este ato final que te é requisitado agora simbolize nada mais do que o aperto de mãos final, para garantir para ambos os lados o mutualismo do contrato. Como vale a autoridade de um filósofo? Convenho que se não fosse Dona Plácida, talvez os meus amores com Virgília tivessem sido interrompidos, ou imediatamente quebrados, em plena efervescência. Alguma vez, perguntei a mim mesmo se fora para esse final que a mãe de Dona Plácida se envolvera com Beato, ou se realmente aquele molho de ossos não passara de um momento de desfrute da lasciva proibida. Agora, não há mais quem me responda. Aqui jaz Dona Plácida. Pobre Dona Plácida, pobre Brás Cubas. Não tardou muito para que se desse a próxima partida. Correu durante algumas semanas que ele ia ser ministro, pois que o boato me encheu de irritação e inveja. Não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e um ou 2 minutos de prazer. Prazer pode ser muito, mas... juro aos séculos que é a pura verdade. Virgília traíra o marido com sinceridade, e agora chorava com sinceridade. Combinação difícil que não pude fazer na época. As perdas tornavam-se cada vez mais filosóficas. Meu caro filósofo, fiz minha escolha. Me tornarei o príncipe da Europa. Tu só pode estar louco, Brás Cubas. Tem de se encontrar com uma psiquiatra. Não diga isso. De fato, em breve, um de nós dois estaria encontrando-se com um psiquiatra. O tempo agora parecia beijar-nos a face. E o meu caro amigo não só sentiu sua presença, como chegou a premonizar o que lhe aguardava. Seu moleque. Não acreditei quando no outro dia recebi um psiquiatra em minha casa. Quincas Borba estava falando sério. No dia seguinte, visitou-me um elegante doutor. Carregava livros sob o braço. Tratava-se do psiquiatra da premonição do meu colega. Não consegui compreender de imediato o que ele queria me dizer. Parecia aflito, com medo. Mas logo a pior notícia que eu poderia ouvir chegou a meus ouvidos.
A poeira de demência que ofusca todo o brilho de uma mente magnífica pousara sobre Quincas Barba. Estava louco, sim, um filósofo de espírito tão grandioso, meu melhor amigo que estava louco. Meses e mais meses se passaram, e nesse período, Quincas viajara para Minas Gerais, a fim de melhorar suas teorias humanistas e terminar seu livro. Nesse tempo, também soube da morte de 2 amores antigos, Eugênia e Marcela. Encontrei com as duas na mesma semana. A linda Marcela no hospital já não tinha a beleza de outrora. Eugênia já não possuía a postura jovial, sonhadora. Vi a moça completamente acabada, pronta para morrer. Compreendi então que estava velho e precisava de uma força. Quincas estava diferente, parecendo aquele maltrapilho que encontrei outrora. A única diferença era que seu olhar se modificara. Vinha demente. Estou aqui agora e quero contar-te tudo. Tudo o que fiz na viagem, a começar pelo o que eu vou fazer com o manuscrito do Humanitismo, para aperfeiçoá-lo de uma vez. E o que fará? Queimarei o manuscrito todo para recomeçá-lo. Quincas, nunca pensei que sentiria tanto a sua falta. Tu és o melhor dos amigos que eu poderia ter. Jura por Humanitas? Sabes que sim. Morreu pouco tempo depois em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão. Entre a morte de Quincas Barba e a minha, mediaram os sucessos ocorridos lá atrás. Na primeira parte dessas memórias, o principal deles foi a invenção do emplasto, Brás Cubas, que morreu comigo por causa da doença que apanhei. Não alcancei a celebridade no empasto. Não fui ministro, não fui príncipe, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.